Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, eu componho o GPEC, é o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, e dentro da Casa Atuo na Juventude, fui convidado hoje para trazer o comentário acerca do nascimento de Jesus, num contexto que é muito oportuno, né, já que hoje é a véspera de Natal, se celebra o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Espírito que deixou um legado tão grande para a humanidade que ele divide a cronologia ocidental em antes e depois dele. Eu trouxe aqui, inicialmente, um trecho do Cântico de Zacarias, que diz: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo das trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Esse cântico é proferido assim que João Batista nasce. João Batista, que foi o maior profeta, o maior enunciador da vinda do Cristo. E dentro desse cântico a gente já percebe algumas metáforas que remetam a Jesus, como o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Com isso já se percebe o prenúncio da vinda de Jesus. E essa vinda tem um propósito. Qual que é? O propósito da vinda de Jesus é nos fazer evoluir, nos guiar rumo ao caminho do bem, nos apresentar a trilha do amor, da redenção. Em outras palavras, a função dessa vinda é nos fornecer instrumentos, fornecer instrumentos inclusive para a posteridade, já que até hoje nós temos as suas lições escritas, mas sobretudo o exemplo que foi passado por ele em toda a sua encarnação. Nossa matriz de referência para realizar o estudo é o Evangelho de Lucas, mais especificamente o capítulo 2, em que traz aí, desde o momento do nascimento de Jesus até o momento que ele é apresentado no Templo de Jerusalém. E dentro do livro de Lucas, nós temos a vida, a morte, a ressurreição do Cristo, bem como os seus ensinamentos, expostos de diversas formas. Mas dentro desses ensinamentos nós temos as parábolas. E é no livro de Lucas que nós temos a parábola, por exemplo, do bom samaritano e da figueira seca. Dito isso, nós realizaremos agora uma oração inicial para começar os trabalhos. Senhor, gostaríamos de agradecer e celebrar todas as bênçãos que nos foram dadas ao longo desse ano. Gostaria também de pedir para que nós possamos internalizar e compreender e também pôr em prática tudo o que foi discutido hoje aqui. Que assim seja. E quando se pensa o nascimento de Jesus, deve-se pensar, primeiramente, sobre o contexto familiar em que Maria e José estavam submetidos, certo? Maria, dentro da sua família, tinha uma prima chamada Isabel, e Isabel era casada com Zacarias. Eles, enquanto casal, desde muito cedo, ansiavam por ter o filho, como qualquer família dentro daquela sociedade. Acontece que depois de sucessivas tentativas, de várias tentativas de ter o filho, falhas inclusive, eles já acumulavam uma idade avançada, e as chances de haver a concepção eram bem remotas. Acontece que surge um anjo para Zacarias e garante que sua mulher vai ficar grávida. E assim ocorre. Isabel fica grávida e, dados 6 meses após essa gestação, o anjo Gabriel se manifesta para Maria, e diz: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ela, logicamente, fica perturbada. Mas logo o anjo explica tudo o que está por vir. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E assim ocorre. Passado um certo tempo, ocorre, por ordenação imperial do imperador César Augusto, um recenseamento, para calcular o imposto para cada região. E aí a sua população tinha que migrar, para um determinado local. E assim ocorre. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém,
cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Dentro da minha pesquisa, eu encontrei um orador contando que José poderia ir sozinho. E de fato ele poderia. Mas, no contexto em que eles estavam imersos, não faria sentido, deixar Maria desprotegida. Uma vez que naquela época não se aceitava bem, antes do casamento, Maria estava prometida, ela estar grávida. E ele assegura a proteção, a vida não só de Maria, mas também do feto que está por vir, do Filho do Altíssimo. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então a cidade estava cheia, era a época de recenseamento, e as hospedarias, naturalmente, estariam lotadas. E com isso, Jesus, o Filho do Altíssimo, nasce num lugar onde os animais costumam comer, que é numa manjedoura. Dando seguimento no livro de Lucas, capítulo 2, com o capítulo Os Pastores e os Anjos. Aqui, nesse capítulo, aparece o primeiro grupo de pessoas que foram notificadas da vinda, que foram comunicadas da chegada do Messias. E não foi a elite religiosa de Jerusalém, não foi o mais rico, não foi o imperador, foram os pastores. Aqueles que, se a gente for pensar na hierarquia social, ocupam o nível de maior inferioridade, por assim dizer. Mas aos olhos de Deus, eles tinham muito valor. Conforme pode se ver aqui no versículo. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E logo os pastores foram atrás do Messias, que estava ali recém-nascido. Eles disseram: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E logo então ficaram admirados. Em pouco tempo já era de conhecimento geral dentro da cidade sobre a chegada daquele que estava prometido a ser o Messias, o Filho do Altíssimo encarnado. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Em seguida, tem-se a narração da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém. Completando-se o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E tem a apresentação também de um indivíduo chamado Simeão, um rapaz justo e piedoso que havia recebido a revelação do Espírito Santo, que por mais que ele já estivesse velho, ele vivenciaria, ele seria apresentado, conheceria o Filho do Altíssimo, conheceria o Messias. E assim ocorre. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ainda afirma: este menino está destinado a causar a queda e o sorrimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Isso me lembrou aquela frase falada pelo Cristo, que diz: não vim trazer a paz, mas a espada. É uma frase utilizada por muitas pessoas para descreditar todo o Evangelho de Jesus, mas não é assim que funciona. Quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, é porque todo o processo de mudança, todo o processo de evolução, de melhora, envolve certamente um rompimento de paradigma. Por mais que ele seja necessário,
Então, é natural que haja atrito, desavenças que são inerentes a um processo de melhora, inerentes a esse processo de evolução, certo? O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aplicando os conhecimentos que foram discutidos aqui em relação ao Natal, hoje se sabe que o Natal é muito mais do que árvore de Natal, do que enfeite, do que presente, do que Chester, né? Chester, pô, gostoso pra caramba, mas é muito mais do que isso, né? O que de fato deveria ser celebrado é o nascimento do Cristo e como nós, enquanto indivíduos, podemos celebrar esse evento, né? Nós deveríamos viver, né, para Cristo. E quando eu digo viver para Cristo, é que nós temos que guiar os nossos pensamentos, nossas emoções, tudo baseado no que foi ensinado por Ele, né? Nas parábolas, nas passagens que estão escritas na Bíblia, certo? E eu penso o Natal de uma forma tríplice, né? Num tripé aí de 3 palavras: reflexão, ação e união, né? Quando eu digo reflexão, é basicamente você fazer um saldo de tudo que foi feito ao longo do ano, né? As implicações, tanto positivas quanto negativas, das minhas ações, né? Como me comportei no meio social, com a família, com os amigos, como eu agi em relação àquela pessoa difícil, aparentemente difícil aos nossos olhos, né? Que nos magoou. Será que eu tratei ela como eu queria ser tratado caso eu tivesse chateado, magoado alguém, né? São reflexões que devem ser feitas e, na medida do possível, propor, né, uma mudança de postura que não seja para depois do 1º de janeiro, né? Porque a gente tem a tendência de fazer promessas para o ano que vem e tal, sendo que o ideal era que a gente aplicasse imediatamente, né? E com isso a gente tem a segunda palavra desse tripé, a ação, né? É preciso que essa reflexão, né, que esse balanço feito do seu ano não fique restrito na teoria. É preciso que ele encontre significado na prática do cotidiano, né? E é preciso que o indivíduo tenha um movimento para que ocorra essa mudança. Ele não fique inerte, né? Não seja uma reflexão que ele tenha para que seja um instrumento de satisfação própria da pessoa dizer: não, cheguei no Natal, refleti meu ano. Sim, é uma parte, né? Mas o que de fato vai trazer a diferença, vai fazer a diferença, é a prática do que foi refletido, né? E a união. A união é esse senso de coletividade, esse senso de responsabilidade que temos um com o outro, né? E o Natal é uma festa que é muito família, que expressa muito isso, dessa união. E existem famílias que convivem com a distância, e o Natal, enquanto tradição, representa aí a única ou uma das poucas oportunidades que a família vai ter de estar ali, né, se reunindo, celebrando algo comum conjuntamente, certo? Então, que no nosso Natal não ficamos, né, naquela mesa de forma completamente alheia, né? Não se permita estar distraído, né, utilizando um aparelho celular, né, ou que até o pensamento esteja fora dali, né? Então, é preciso entender a magnitude, a importância dessa data, né? E isso tudo me lembra uma frase de Santo Agostinho de Hipona, que diz: de que adiantaria se ele nascesse 1000 vezes em Belém, se ele não nascesse uma vez nos nossos corações. Dito isso, estamos encerrando aqui esse estudo, né? Eu quero estar realizando agora a oração final. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, certo? Senhor, gostaríamos de agradecer pelo privilégio que nos foi dado de viver esse ano maravilhoso, pelas bênçãos que recaíram sobre nós. Agradecer
pelo que foi falado aqui, pelos ensinamentos, que possamos internalizar, pôr em prática. E gostaríamos também de pedir que o ano de 2024 seja prazeroso da mesma forma, né? De muito aprendizado, de muito ensinamento, e que assim seja. Valeu, galera. Boas festas. Tchau.